fui eleito por bandeiras assim muito definidas, que é a segurança pública e a proteção dos animais. Então eu fiz votos em 225 municípios. E no primeiro ano de mandato, eu já busquei dar uma resposta para quem confiou, né, no delegado Egídio como candidato. Então, dentro da segurança, com investimentos, com recursos, com articulação política para que a gente aumente efetivo, para que a gente tenha viaturas, para que a gente tenha armamentos. Eu fiz emendas para isso, mas eu tenho um diferencial de experiência prática na segurança, que é a tecnologia. Então, às vezes, mais do que investir, né, na viatura e no fuzil, que a gente tem que fazer, porque é obrigatório, a gente não pode ficar, né, abaixo ou atrás da criminalidade, mas eu fiz também investimentos em tecnologia, aquisição de softwares, por exemplo, investimentos, emendas, só para Blumenau foram R$1 milhão para aquisição e manutenção de novas câmeras para o nosso centro. Ali o ACCO? ACCO. Isso ali é fantástico, né? A ferramenta que nós temos em mãos. Então, tecnologia, para que essas câmeras tenham reconhecimento facial, como já aconteceu na Oktober aqui, mas aí é um investimento privado. Para que essas câmeras tenham reconhecimento de placas de veículos. Hoje já tem, delegado? Já tem. De placa, sim. De facial ainda a gente não. está buscando. Tá, perfeito. Então, com muito investimento, porque isso faz toda a diferença, André. Não dá para a gente negar, tu tem que usar a tecnologia, até porque o criminoso usa. Sim. Veja que a pandemia, o criminoso migrou, ele não deixou praticar crime. Baixou o índice de furto, baixou o índice de roubo, mas o estelionato explodiu como nunca, tanto que o Código Penal foi revisado, né, para aumentar, para prever novas figuras de estelionatos por meios virtuais, porque hoje é aquela frase, o golpe está aí, né, realmente ele está aí, todos os dias a gente recebe, eu recebo ligação, mensagem, clica num link, uma promoção imperdível e de repente você se vê no meio aí de um prejuízo financeiro, né? Então tenho investido muito nesse sentido na segurança, nessa tecnologia. A gente tem em outros municípios que investem nisso, também é importante dizer, a obrigação é do Estado, a segurança pública. Mas o município que investe um pouco, né, faz o seu papel, dá o resultado efetivo imediato. Então tem municípios com reconhecimento facial. Então hoje a gente já cumpre mandado de prisão, por exemplo, que simplesmente a pessoa está passando numa câmera, o sistema reconhece, diz, esse aqui é o fulano, mandado de prisão em aberto, desloca aí a viatura, o cara nem percebe, quando vê tem uma viatura abordando ele no meio da rua ou em algum local, enfim. Foi até a questão aqui da Oktober, né? Eu sei que o investimento ali é privado, como o senhor falou, mas teve ali uma famosa ladra de celulares ali, né? Eu acho que era a Frida, Frida Ladra, e ela estava aqui de novo, né? Ela tinha já feito o seu circo no ano retrasado, ano passado ela estava circulando aqui de novo, as câmeras perceberam, né? Captaram ali o rosto e aí conseguiram já fazer a abordagem e ela não apareceu e realmente o índice de furto de celular foi absurdamente baixo, né? Quase zeramos. Quase zero, né? O de veículo zero, né? Então foi realmente impressionante a segurança que a Oktober hoje tem, né? Até para as pessoas entenderem como funciona, né, a tecnologia. Por exemplo, eu estava aqui, eu fui chefe já da equipe de segurança na qualidade de delegado regional. Então, naquela época, o que se analisava? Muitas vezes você identificava o autor do furto, mas não tinha a identificação dessa pessoa. Né? Você via, tinha a imagem dela, mas não sabia o nome daquela pessoa, a identidade dela. Então, mas aí o sistema é tão bom que a gente cadastrava aquele rosto e colocava para o sistema. Quando esse rosto entrar na festa, a gente precisa ser avisado. Então, todas as entradas tinham câmeras com reconhecimento facial. Então, essa, por exemplo, né? Ladra, autora aí de vários furtos, dezenas e dezenas, são quadrilhas especializadas. Sim, ela nem era daqui, né? Nem era daqui. Aí ela tinha passagem lá no rodeio de Barretos, ela tinha passagem lá na Vaquejada, no Nordeste, no Norte, enfim. Viaja o Brasil praticando crimes, né? E integrante de organizações criminosas, enfim. E aí a gente consegue cadastrar, então, olha, essa pessoa aqui que está fazendo furto, que a gente identificou, quando aparecer de novo, que ela seja identificada. E isso aconteceu já no dia seguinte. Então, quando ela entrou no parque, a polícia, né, polícia militar, segurança, polícia civil já agiu, levou ela para a delegacia, não tinha flagrante para fazer, né, ou seja, ela tinha praticado crimes no dia anterior ou alguns dias antes, mas ela foi identificada e ali ela foi colocada numa lista, digamos assim, de suspeitos, de procurados.
E aí, um recado para ela, querida, vai embora, que a próxima tu vai ser presa. Né? E aí ela foi convidada a ir embora da festa e a gente não teve mais problemas. Case de sucesso da festa, né? Isso. Então, nesse sentido, assim, que eu tenho atuado como deputado, né? Então, na segurança e na causa animal. Eu queria te perguntar exatamente isso, delegado. Hoje, né, você está aqui como candidato a prefeito de Blumenau e você atualmente é deputado estadual. Você foi eleito, e eu lembro até lá no episódio 44, você nem, né, ainda não era, já pensava em entrar para a política e tal, né, mas lá, né, nada tinha ainda se concretizado, né, mas você tinha essa ideia. Eu lembro, né, que você falava, olha, eu quero entrar porque se eu não entrar para a política nada vai mudar, né, eu quero aí melhorar a infraestrutura da Polícia Civil, a qualidade de vida, melhorar o efetivo e tal. E como deputado estadual, você acabou de citar aí, né? Deu para fazer já alguma coisa e eu acredito que nos próximos 2 anos também daria. Quando você vem para prefeito de Blumenau, se você for eleito, isso já fica diferente. Como você também já citou, isso é uma coisa, uma premissa do governo do estado, onde os deputados conseguem cobrar também, né, esses investimentos, né? Isso não seria de certa forma, uma contradição, um abandono do propósito inicial aí de entrar para a política para ajudar a segurança pública do Estado? Essa é uma pergunta que eu respondo com muita tranquilidade quando me perguntam, né, quando me trazem esse questionamento. No seguinte sentido, primeiro, que o nosso sistema eleitoral, ele faz essa divisão. Então, a cada 2 anos temos eleições, né? Como foi 2022 para deputado, presidente, deputado federal, estadual, senador, enfim, governador. E agora para prefeitos e vereadores. Então, não há como, né? Como aconteceu já, o prefeito na época, Napoleão, renunciou à prefeitura de Blumenau para ser candidato, né? E foi candidato a vice-governador, não ganhou as eleições naquele momento, em 2018. Então, primeiro que o nosso sistema não permite isso, né? A gente poder completar esse mandato. Mas segundo, no meu caso, né, em específico, o convite partiu do governador Jorginho. Toda a minha conversa foi com ele, dada a proximidade que tenho desde que ele era senador, né, que cumpria esse mandato. Tanto que ele foi senador por Santa Catarina. Veja o exemplo dele. Senador por Santa Catarina traz recursos de Brasília para Santa Catarina. Ele renunciou para ser governador. Então ele consegue fazer muito mais por todo o estado, porque no executivo você tem orçamento e elege as suas prioridades. E assim veio esse convite e ele disse, Egídio, eu quero ser o governador de Santa Catarina, né? E contigo eu vou conseguir trazer mais recursos, dada essa proximidade, mesmo partido, aos mesmos princípios e valores, né, que a gente comunga, que a gente está junto nesse projeto. Então aí é muito tranquilo. E nessas conversas eu disse, olha, governador, eu tenho ainda 2 anos para trabalhar como deputado, para exercer o meu mandato, e eu tenho alguns planejamentos para Blumenau. E ele me perguntou o que está precisando. Né? E um exemplo foi, poxa, nós temos aí, eu estou passando o chapéu literalmente com todos os deputados estaduais e federais para que a gente consiga construir a nova torre do Hospital Santo Antônio. São mais de 60 milhões, governador. Eu vou conseguir colocar aí 3 ou 4 milhões, porque a gente tem uma verba pequena como deputado, nesse montante. Então estou pedindo R$1 milhão, R$500 mil para cada deputado, e eu esperava chegar aí a uns 20 milhões no final para que a gente começasse a obra do Santo Antônio. Né? E eu fui a Brasília, literalmente pedi o compromisso, filmamos, fizemos vídeos com os deputados para deixar isso, né, esse compromisso firmado para trazer esse recurso. Eu falei isso para o governador. Aí ele falou, tá bom. Alguns dias depois ele me chamou e disse assim, ó, vou liberar 63 milhões para o Hospital Santo Antônio. Porque é importante para a cidade, tu estás me dizendo que é importante para a cidade. Então é essa articulação que Blumenau precisa. Nós não temos, né, e ninguém até agora me disse quando foi o último prefeito eleito alinhado com o governador. Do mesmo partido, e não só do mesmo partido, mas alinhado mesmo. Né? Eu fui, quando eu resolvi ser candidato, eu fui perguntar para o senador Jorginho, né, qual partido eu deveria me filiar. Isso eu como deputado? Já como... Quando eu ia concorrer, né? Prefeito ou como deputado? Não, quando eu ia concorrer como deputado. Ali você teve essa conversa com o senador E eu Jorge. iria me filiar ao PL, mas o PL já tem um deputado de Blumenau, que é o deputado Ivan. O deputado Ivan já era deputado pelo PL e iria à reeleição. Então, estrategicamente, era ruim o partido ter 2 deputados, 2 candidatos da mesma cidade ao mesmo cargo. E aí o governador me disse, fala com o Kennedy Nunes, que é o presidente do PTB, que é um partido de direita conservador, que é o meu perfil, fala com ele e te filia para concorrer pelo PTB. Então isso já foi mão do governador Jorginho lá, né, na época senador. Sim.
Então fui lá no Kennedy, me filiei e fui eleito pelo PTB. E agora o meu partido também não existe mais, o PTB juntou com o Patriota. Né? Então 2 partidos de direita se juntaram, criaram o PRD. Então nessa janela e com o convite do governador, eu troquei de partido, né? Me filiei ao PL para poder ser candidato a prefeito. Sim. Então isso é muito importante. Eu como prefeito, com certeza absoluta eu falo isso, a gente vai conseguir trazer muito mais recursos com o governador Jorginho do que como deputado. Como deputado eu tenho aí, digamos, mais ou menos, para arredondar, 10 milhões de reais por ano para destinar isso para os municípios. Para os municípios, não só para o Blumenau. Até fui eleito, tive voto em 225 municípios de Santa Catarina. Então teria que dividir isso aí bastante. E como prefeito, não. Como prefeito, veja, né? Somente a articulação do Santo Antônio, mais de 60 milhões de reais. E ele disse, é importante, a gente vai fazer. E já liberou o dinheiro. Para o SESI foi a mesma coisa. Ele disse, Egídio, quer o SESI? Né? Você, o prefeito Mário, o deputado Ivan, enfim, outros deputados estão articulando. É importante, ele me chama, dada essa proximidade. E eu disse, é importante sim, governador. A gente precisa, Blumenau merece, ter uma estrutura para o esporte, para o lazer, para investimento, para as famílias. Ele disse, vou dar o SESI. Foram mais 30 milhões de reais. Então, não há dúvida de que o delegado Egídio, prefeito, vai conseguir trazer muito mais recursos para a nossa cidade do que o delegado Egídio, deputado. Isso já, de certa forma, responde a questão que muitos blumenauenses, uma parte, né, dos blumenauenses aí tem uma certa rixa, uma crítica muito grande com a questão do candidato que não vai até o final do seu mandato, né, na sua integralidade, né? Então, essa já é uma resposta também para... É a principal, né, André? Porque eu acho que é justamente isso, a população, e quando eu tenho essa oportunidade de explicar e falar sobre isso, as pessoas concordam, né? Porque realmente, muito mais nessa atual conjuntura política, eu como prefeito do que como deputado. Né? Se continuasse deputado, continuaria meu mandato. Mas assim, eu fui o deputado mais eleito, mais votado de Blumenau. Então, até, vamos lá, pessoas talvez que não são de Blumenau fiquem, poxa, a gente vai perder aquele deputado que a gente votou. Mas para a cidade de Blumenau, a cidade já disse que eu, naquela eleição de 2022, era o político mais importante para a cidade, já que eu fui o mais votado, as pessoas depositaram o voto, a confiança em mim. E agora, vindo para a cidade, né, é muito natural isso, esse caminho para trabalhar por Blumenau. Diferente é largar o município. Aí eu vejo isso muito diferente, né? Você deixar a sua cidade para ir concorrer a outro pleito. Vejo também que seria interessante, vamos supor, o candidato a prefeito, ou o prefeito da cidade renunciar para ser candidato a governador, sabe? Poxa, aí também a cidade ganha, né? Sim. Então você tem que ver isso. Então o deputado que deixa de ser deputado por todo o estado se concentra em Blumenau, é muito melhor, né, do que ficar trabalhando, né, com o estado, com os recursos limitados, enfim. Então, muita tranquilidade essa minha decisão e tenho certeza, né? Apenas 2 exemplos que te dei passam de 90 milhões de reais. E se eu tivesse 10 milhões de reais por ano, que é mais ou menos o que um deputado estadual tem, para investir no estado inteiro, esquecesse todas as outras cidades, que não poderia esquecer, Sim. e colocasse todo o recurso aqui, em 4 anos eu conseguiria mais ou menos 40 milhões. Né? Então, assim, 2 ações, muito mais. Sem contar também, né, a importância do prefeito Mário, que também é do PL, é filiado ao partido, que articula com o governador, são mais de 20 obras do estado, com recursos do estado, para aqui para Blumenau. Só uma delas que a gente está agora articulando e vamos conseguir com o governo do estado é a revitalização da Pedro Zimmermann, né, muito importante. Vai ser o Norte. Corredor Norte, que faz parte do projeto do Corredor Norte. Queria deixar muito claro, eu sou o candidato que tenho projetos para Blumenau, tenho muitos projetos para Blumenau. Então, só esse investimento ali passa de 270 milhões de reais. A primeira parte, mais de 100 milhões de reais. O município já tem recurso. Já tem recurso para as obras e o Estado daqui a pouquinho, tenho certeza, vai vir e vai colocar recurso para as desapropriações, indenizações. Imagina que a gente vai fazer uma Pedro Zimmermann com 3 pistas cada lado, dá 470 pelo menos até o aeroporto. E dali para frente toda duplicada, com calçada, com ciclovia, com corredor de ônibus, enfim, sabe? Vai dar outra cara para as empresas que querem se instalar. Blumenau tem lugar para empresas, tem gente que, mas Blumenau não tem para onde crescer, tem. Região Norte, né? Itopava Central, são mais de 15 milhões de metros quadrados,
né, congelados para a indústria. Então, grandes empresas podem se instalar ali. E aí, para a matéria-prima poder chegar, para poder escoar a produção, mas também, muito importante, é quem mora na região, né, não merece ficar parado horas e horas no trânsito. Os acidentes, as mortes que acontecem, atropelamentos, acidentes envolvendo motociclistas, enfim. Isso tudo o gestor público precisa ter essa coragem para enfrentar esses desafios e dar as condições para a cidade fazer com que a economia gire. Não é o dinheiro não é público, o dinheiro não é da prefeitura, o dinheiro é nosso. É de impostos, né? É fruto Quem gere disso. é o administrador da cidade, Exato, né? a gente tem que dar essas condições, né? Eu vejo a política como algo simples no seguinte sentido: a gente não precisa inventar roda nenhuma, já foi inventada. A gente precisa trabalhar cada vez com menos para produzir mais. Ou seja, você precisa enxugar, você precisa arrumar a casa. Se em casa o salário não paga as despesas, tu não corre atrás de mais salário, não é simplesmente assim. Tu tem que diminuir as tuas despesas para caber no teu orçamento. E o gestor público precisa fazer isso. Então, dando condições para o empresário, para o empreendedor, né, colocar o recurso e investimento na cidade, mas principalmente dando condições para o trabalhador, para que ele vá com qualidade de vida, né, com qualidade, com conforto da sua residência para o trabalho, para a escola, enfim. Então eu vejo o papel do gestor público é isso, sempre com muita transparência, né, e tranquilidade para a gente poder investir nessas áreas que dão um resultado efetivo para as pessoas.